Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Kim, cirurgião dentista e relojoeiro amador, e hoje eu trago até vocês um relógio chamado Tecnos Skydiver, modelo Titanium Pilot T205.63. Esse relógio foi comprado pelo OLX, um site de compra de usados, por R$ 150, aproximadamente US$ 30. O antigo dono falou que estava quebrado e estava sem a coroa, ou seja, a coroa que regula as horas. Fiz o primeiro teste, abri o relógio, coloquei uma pilha nova, mas nem sinal de vida. Já era imaginado, então parti para desmontar esse movimento. Lembrando que esse é um movimento Miyota T205, a gente encontra variações também dele, com luz ou sem luz. Um movimento que a gente consegue no Brasil encontrar algumas peças e até um movimento completo em fornituras aqui pelo Brasil. Me diga aí no seu país, se você não é aqui do Brasil, se você ainda consegue encontrar peças desse modelo Miyota T205 ou até dos mais antigos, como o Miyota T480. Então, primeiramente, saquei os ponteiros, tirei a roda das horas, e parti para retirar a guarnição, desparafusando os parafusos primeiramente. Esses parafusos são todos iguais, não apresentam diferença de tamanho. Esse movimento é um movimento muito bem feito pela Miyota, um movimento robusto, durável, mas como todo relógio quartz, quando a pilha estoura, e provavelmente a pilha estourou dentro desse movimento, vaza ácido e acaba corroendo tanto a placa, o circuito, como os terminais. Fazendo a retirada do LCD e da borracha de contato condutora do LCD, começando a desparafusar a primeira ponte, tirando o contato da pilha, o contato do quartz, e agora retirando as engrenagens. A primeira engrenagem que foi retirada é a engrenagem dos segundos, aquela que vai no meio. Esse local é onde fica a tige. Lembrando que esse relógio veio sem a tige, sem a coroa. Retiramos a báscula. Eu não fiz muitas edições nesse vídeo para que os colegas que gostam de consertar relógio também consigam ver o passo a passo de como a gente desmonta e monta essa máquina Miyota T205. Retirei a bobina. Vamos ter surpresa lá na frente com essa bobina. Retiramos a segunda ponte de plástico. Nessa segunda ponte temos a roda dos minutos. Retiramos com a pinça não condutora o peão magnético. E agora passamos para a segunda fase. Nessa segunda fase vamos limpar todas as peças com álcool isopropílico, começando com a placa. Lembrando que quando a pilha estoura, esse vapor de ácidos começa a corroer os terminais do circuito. Então é muito importante que a gente faça uma boa limpeza. Agora com as partes mecânicas.
Diferente dos outros vídeos, nesse vídeo eu estou usando luva. Se você gosta desse movimento Miyota T205, deixa um comentário pra gente. Vou ficar muito feliz em responder você. Então, nessa segunda etapa, também utilizando álcool isopropílico, limpando todos os componentes mecânicos, as pontes, as rodas, engrenagens. Eu troquei o pincel que eu estou limpando, um pincel um pouco mais fino. Pode não parecer sujo na primeira impressão, mas sim, estava sujo. Dava para ver alguns resíduos. Essa é a borracha condutora. E agora as guarnições, junto com a segunda ponte de plástico. Esse movimento Miyota ele é muito presente em relógios dos anos 90 e início dos anos 2000. Aqui no Brasil a gente chama esse movimento como movimento Miyota sorriso, porque o LCD tem uma curvatura como se fosse um sorriso. Vocês podem encontrar movimentos um pouco mais antigos, como o T480, que o LCD é reto. Fazendo a lubrificação e começando a montagem das engrenagens. Eu não fiz muita edição nesse vídeo. Então começamos com a primeira engrenagem. E essa segunda engrenagem, roda canhão, roda Canon. Essa roda é dos minutos, colocando o peão magnético juntamente com o extrator. Esse extrator ele tem como função inibir um pouquinho o magnetismo externo, para que não vai influenciar. Ainda assim, lubrificando. E colocando as engrenagens. Essa primeira engrenagem, ela se liga diretamente com o peão magnético. É o peão magnético que faz todo o movimento do relógio. Essa do meio é dos segundos, a engrenagem dos segundos. Ela é um pouquinho mais profunda, então eu coloquei num buraco um pouco maior. Colocar esse peão, que é o que faz girar as horas, com a tige. Colocando a báscula também. A guarnição maior, ela se encaixa. Colocando a báscula. Eu tinha uma nova tige. Lembrando que essa tige é específica para um movimento T205. Você não consegue usar, pelo menos eu tentei usar outras tiges. Então é a tige específica para o modelo T205. Até tentei a tige do T480, mas ela não funciona. Importante salientar para vocês que estão assistindo que o movimento se dá através de um pulso elétrico na bobina. A bobina gera um campo magnético que faz aquele peão magnético rotacionar. E toda a rotação dele sai girando as outras engrenagens. Quem dá esse pulso, na verdade, é o cristal de quartzo que fica no circuito.
Colocando a segunda ponte. Com muita delicadeza. Apanhei um pouco para colocar esse parafuso. O vídeo está com a velocidade de 3x, então 3 vezes acelerado. Fiz poucas edições nesse vídeo. E realmente esse parafuso deu trabalho de colocar. Um torque leve é dado no parafuso, complementando um pouquinho com lubrificante. Esse lubrificante é específico para relógios. E agora colocando a bobina antiga. Nessa fase me passou despercebido, eu não testei com o multímetro essa bobina antiga. A gente vai ver lá na frente que teve um erro. Geralmente esses relógios, a primeira coisa que eu testo é a bobina. Como eu disse anteriormente, com o vazamento de ácido da pilha, acaba corroendo as partes de metal, entre elas os fios que fazem parte dessa bobina, principalmente os fios próximos ao terminal dela, onde dá contato com a placa. Colocando o LCD também foi limpo. Partindo agora para colocar a borracha condutora. E finalmente colocando o circuito. O circuito está limpo, seco. Esse parafuso é muito importante porque ele faz o contato da placa com a bobina. Para vocês que têm relógios a pilha e deixam eles muito tempo guardados, lembre-se, essa pilha pode vazar e acabar com o seu movimento, o movimento do seu relógio. Sempre utilizem pilhas boas. Eu tenho predileção pela Murata, uma marca de pilha. Fechando o movimento, clipando. E agora vamos fazer o teste dele com a pilha nova. Olha aí, gente. A gente já consegue ver o LCD funcionando. Vamos colocar o ponteiro dos segundos e analisar o analógico, o movimento analógico. Lembrando que eu não fiz edição nesse vídeo, até para os colegas que quiserem fazer a mesma coisa. E infelizmente o analógico não está funcionando. Desmontei novamente a máquina e fui testar a bobina na escala de 2K para resistor. O que eu encontrei? Que a bobina estava aberta, ou seja, a bobina estava quebrada, estava aberta. Eu deveria ter testado antes. Existem algumas técnicas de soldagem quando a gente não encontra esse tipo de bobina. Utilizando a lupa e ferro de solda, a gente consegue fazer uma emenda, mas para o movimento T205 a gente utiliza a bobina do movimento 2035 da Miyota. É a mesma bobina. Muito barato, a gente consegue comprar pela Shopee, AliExpress. A bobina muito barata. Essa daí saiu por menos de 30 centavos de dólar, cada bobina dessa. Então coloco a nova bobina, a bobina nova. Lembrando que a bobina do movimento da Miyota 2035, ela encaixa no movimento T205. E agora vamos testar na escala de resistor 2K.
Fica nessa faixa, entre 2, 2,30. Com a prensa, vamos retirar o vidro antigo. Estava muito arranhado, é um vidro de cristal mineral. Não valeria a pena recuperar, porque estava quebrado. E é muito fácil a gente comprar um vidro de reposição, seja um vidro de cristal mineral ou seja um vidro de safira. Após a limpeza da caixa, foi feito o polimento também da tampa traseira. Utilizei escovas Scott Brush e pasta de polimento para a tampa traseira. Eu deixei esse relógio com uma característica mais acetinada da tampa. Esse é o vidro de 36 milímetros de diâmetro por 2,8 milímetros de espessura. O anel de vedação de nylon estava bom, então reutilizei o mesmo anel e colocando o novo vidro utilizando a prensa manual. É uma caixa totalmente de titânio, muito leve. Lembrando que o titânio chega a 45% menor peso que o aço. Então é um relógio muito leve mesmo. Aí a gente já pode ver que o ponteiro dos segundos estava funcionando. Eu fiz o teste já com a nova bobina. Colocando a roda das horas. Aplicando um pouquinho de lubrificação. Colocando espaçador. E retornando agora o mostrador ao movimento. O mostrador ele não é parafusado, ele é clipado no próprio movimento. E com nova tige e uma coroa. Procurei coroas de titânio, não achei. Então utilizei uma coroa genérica de aço, parecida com a coroa original. Colocando os ponteiros agora, começando a colocar primeiro o ponteiro das horas. Depois o ponteiro 2 segundos. Sempre tomando cuidado para que o ponteiro não entre empenado, para que o ponteiro dos minutos não bata no ponteiro das horas. E por fim, colocando o ponteiro 2 segundos. Sempre girando para ver se os ponteiros não estão batendo uns nos outros. Vamos fazer a retirada da tige com a coroa. E agora colocar o movimento dentro da caixa. Podem ver que essa coroa é uma coroa de aço, não é de titânio, mas muito parecida com a coroa original. Aqui no Brasil é fabricado esse modelo em titânio, mas também em aço. Colocando uma nova O-ring. E agora rosqueando finalmente a tampa traseira. Lembrando que eu utilizei as escovas Scott na caixa para dar um aspecto mais acetinado. E fiz um pequeno polimento na tampa traseira. Verificando
estava tudo bem com o relógio, se os bips estavam funcionando, realmente os bips estavam funcionando, e agora passando para a terceira etapa, que são as pulseiras. Como eu quis deixar esse relógio com um estilo um pouco mais militar, resolvi utilizar essas pulseiras de nylon. São pulseiras de 22 milímetros de largura, uma pulseira leve e barata também. Agora sim, podemos ver o aspecto final do relógio. Um relógio extremamente leve e bonito. Se você acha esse tipo de relógio bonito, deixe sua opinião aí, vamos conversar. Se tem alguma sugestão de relógios mais antigos para que eu tente recuperar, por favor, deixe sua opinião. Não esqueça de deixar seu like também e se inscreva no canal. Agradeço a todos que estavam aqui e muito obrigado. Assistam os outros vídeos do canal, pessoal. Vou deixar o card a seguir. Tchau!